Olá, meu nome é José Antônio. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1993. Naquela época, eu tinha 28 anos. Eu trabalhava em uma grande fazenda. Fazia todo tipo de serviço, como cuidar do gado, cortar eucaliptos e etc. Já havia cerca de 4 ou 5 anos que eu trabalhava naquela fazenda. Naquela época, eu era solteiro. Meus pais moravam no Mato Grosso, enquanto eu havia ido para Minas Gerais sozinho por causa de uma namorada. Depois de algum tempo, minha namorada e eu acabamos terminando, e eu arrumei esse emprego nessa fazenda, pois não queria voltar para a casa de meus pais no Mato Grosso, já que estava acostumado a ser independente. Como eu disse, a fazenda era enorme, terra que não acabava mais. Naquela fazenda havia uma tapera cerca de uns 3 quilômetros da sede da fazenda. Como eu era sozinho e não tinha onde ficar, meu patrão deixou que eu morasse lá. O problema é que naquela tapera não havia energia elétrica. A vida que eu levava lá era bem simples e solitária. Passava as noites com lamparina, mas eu só ia lá mesmo para dormir e tomar banho, visto que durante o dia eu passava na sede da fazenda trabalhando. Naquela época, existia um forte boato de que alguma coisa muito estranha andava pelos matos durante a noite. Não só naquela fazenda, mas por todas as fazendas da região. Eu nunca tinha visto nada, pois durante a noite eu sempre ficava dentro da tapera e nunca saía. Mas os relatos que todos ali daquela região ouvíamos eram realmente assustadores. Pessoas disseram terem sido perseguidas por alguma coisa estranha dentro dos matos. Um detalhe é que a tapera que eu morava ficava perto de uns trilhos que cortavam a estrada, cerca de uns 100 metros. Houve um dia que meu patrão pediu para que eu fizesse hora extra durante uma noite. O motivo era para organizar uns paus de eucaliptos cortados em um monte, pois o caminhão iria chegar logo de manhã para carregar. Eu não estava querendo fazer essa hora extra, pois como eu não tinha carro, nem mesmo uma bicicleta, eu sempre ia trabalhar a pé e não queria ter que andar por aquelas estradas naquela escuridão sozinho. Quando meu patrão me pediu para fazer hora extra, ele notou que eu fiquei receoso e na hora já matou a charada. Então ele disse que me levaria em casa, na sua caminhonete, quando tudo estivesse acabado. Muito mais aliviado, eu aceitei a proposta, afinal era um dinheirinho a mais que eu iria ganhar. Naquele dia, eu estava trabalhando normalmente na fazenda, até que a noite chegou. Depois de algum tempo trabalhando, quase terminando o serviço, um dos funcionários do meu patrão chegou lá desesperado, dizendo que uma vaca que ele gostava muito havia atolado no brejo. Meu patrão saiu correndo junto com o funcionário para ver o que tinha acontecido, enquanto eu e mais outros funcionários continuamos lá terminando o serviço. Passou-se mais um tempo e terminamos o serviço. Meu patrão ainda continuava sumido pelos matos tentando resolver o problema da vaca atolada. Alguns dos peões que estavam trabalhando comigo começaram a ir embora. Eu podia ir junto com eles se o caminho não fosse diferente. Eu fiquei lá sozinho esperando meu patrão voltar, até que bateu 11 horas da noite e ainda não tinham resolvido o problema. Eu fiquei com muita raiva naquela hora. Meu patrão havia me prometido me levar embora, mas ele foi resolver o problema da vaca e simplesmente esqueceu de mim. Achei que o certo seria ele deixar os outros continuarem tentando tirar a vaca e me levar embora para casa, mas isso não aconteceu. Perdi a paciência e resolvi ir embora a pé sozinho naquela escuridão. Estava caminhando para casa tranquilamente, porém sempre olhando aos arredores. Aqueles relatos que muitos da região contavam não saíam da minha cabeça. Felizmente, estava quase chegando em casa, correndo tudo bem. Faltava cerca de 1 quilômetro para chegar. De longe, comecei a escutar barulho do trem. Ele estava prestes a passar perto da tapera. À medida que eu ia me aproximando do ponto em que os trilhos cortavam a estrada, mais o trem ia se aproximando. Dava até um certo medo toda aquela barulhada de trem passando e eu ali sozinho naquela escuridão. O que eu temia era ficar encurralado até que o trem passasse. Caso alguma coisa acontecesse, eu só poderia voltar sentido de volta à sede da fazenda. Conforme eu já premeditava, eu cheguei no ponto dos trilhos com o trem passando. Parecia ser um trem com vários vagões,
e, para meu desespero, comecei a escutar um barulho estranho, junto com o barulho do trem. O barulho vinha do mato do outro lado do trem. Na verdade, achei até que era meu psicológico, por causa dos relatos que já tinha ouvido. Já comecei a ficar super assustado. Pensei que quando todo o trem passasse, o que quer que estaria do outro lado me atacaria. Depois de mais ou menos 1 minuto, todo o trem passou. Aquele barulho no mato continuava. Meu coração estava totalmente disparado. Eu ia andando em passos lentos para o que quer que seja que estivesse ali não me notasse. Estava tudo escuro. Quando eu passei bem no rumo onde estava aquela movimentação no mato, o barulho parou completamente. O que estava ali parece que notou a minha presença e estava me olhando. Quando do nada senti que aquilo começou a correr em minha direção. Eu comecei a correr desesperadamente. Eu corria tanto que nem sentia minhas pernas. A impressão que dava é que eu estava voando. Faltava cerca de uns 70 metros para chegar na tapera. Eu percebia que aquilo estava atrás de mim. Corri. Para entrar na tapera, tinha 3 degraus. Ainda quase caí quando fui subir. Rapidamente destranquei a porta e entrei e tranquei novamente. Fiquei lá dentro caladinho, tentando escutar alguma coisa. Eu estava morrendo de medo. Eu estava sozinho no meio do nada, dentro de uma tapera que seria fácil de ser arrombada. Eu estava no silêncio total lá dentro. Podia ouvir o meu coração disparado. Meu desespero começou a aumentar. Eu podia escutar alguma coisa andando em volta da casa. Só podia ser aquela criatura. Depois de alguns momentos, eu senti aquilo correndo para os matos. Eu deitei na cama e fiquei lá quietinho até amanhecer. Quando amanheceu, eu estava com medo de sair, mesmo estando de dia. Com muito custo, saí de casa e fui para a fazenda trabalhar. Chegando lá, conversei com meu patrão sobre o ocorrido. Ele deu um pouco de risada e pediu desculpas por não ter me levado embora na noite anterior. Disse ainda que, se fosse de minha preferência, que eu podia morar em um alojamento que tinha mais próximo à fazenda, pois lá pelo menos dormiam outros peões e eu não ficaria sozinho, mas que eu não teria o mesmo conforto de morar em uma casa sozinho. Sem pensar 2 vezes, eu aceitei. Não queria passar nem mais outra noite sozinho naquela tapera, no meio do nada sozinho. Aos poucos fui levando minhas coisas para o alojamento, sempre durante o dia. Meu patrão também me ajudou a levar e a buscar coisas com a sua caminhonete. Sempre que passava no lugar dos trilhos, era um verdadeiro terror. Eu fui um caso a mais de tantos relatos que tinha naquela região. O que era aquela criatura, até hoje eu não sei. Algum tempo depois, resolvi voltar para meu estado, no Mato Grosso. Com muito custo, consegui comprar uma casinha para mim perto dos meus pais. E também me casei, graças a Deus. Tenho uma vida abençoada, mas nunca vou me esquecer do que passei naquela noite, em Minas Gerais. Boa noite.